começou. Tá? De novo, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Estamos no capítulo 5, item 12, motivos de resignação. Vou falar rapidinho o que eu já falei. Bom, o Kardec coloca aqui, dentro de uma didática muito legal, a gente vê justiça das aflições, ou seja, por quê? As causas anteriores, as causas atuais, né, o que pode nos levar a essas aflições. Por que a gente não se lembra? Ele também nos explica, os espíritos. Agora nos dá um motivo muito grande da gente conseguir ultrapassar por tudo isso. Boa noite, Jô, que se chama Motivos de Resignação. Boa noite a todos. Boa noite, Jô, seja bem-vinda. Porque se nós sabemos disso tudo, por que sermos rebeldes? Não é isso? Sermos contrários às leis divinas. Tá? Aí nós vamos agora estudar esse item. Depois do último item, a gente fala na hora, né? Que é suicídio e loucura. Vamos lá. Por que devo me resignar? É isso agora que os Espíritos vão nos colocar. Depois de tudo isso nós já sabemos, né? Lourdinha, prima, vamos lá. Artigo 5, bem-aventurados os aflitos, item 12, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento. Também podem essas palavras ser traduzidas... Lourdinha, não tem não como prelúdio de cura? No final do parágrafo, a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Hein? É que o som está fugindo. Lourdinha? Oi, oi. Oi. Tá. Então veja bem, o que ele está falando aqui. Se a gente já sabe a compensação, né? Porque nós não sofremos à toa. Aliás, o sofrimento para nós, né, digamos que é o nosso professor, né, onde nós vamos aprender a realmente viver, certo, Teodócio? Né? Então, por que se revoltar? Tá? Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Mas esse lance, será consolado, tem muito a ver com a resignação. Porque se eu sou revoltado, eu ainda não aprendi. Como é que eu posso ser consolado assim? Eu não aprendi, eu vou voltar a cair nos mesmos erros. O primeiro erro vai ser esse, a rebeldia. Né? A desobediência. Aí vai por aí afora. Vamos lá? As pessoas acham que ser resignado é ficar parado diante do problema. Eu não sou, não. Eu vou logo resolver agora. Se eu não resolvo, eu me torno um revoltado. Porque acha que o resignado é muito bobo, ele é muito parado. E não é essa resignação que Jesus quer. A resignação é ativa. É aquela velha história que há anos que eu ouvi da Joana de Anjos, que eu gosto de repetir, né, Lourdinha? Do cara o mestre que ia passando com os discípulos e tem um carro atolado. O cara estava lá de joelho, rezando, o mestre também orou com ele, com os discípulos, e foi embora. Chegar lá na frente, tinha um cara também com o carro atolado, mas empurrando o carro, xingando, falando palavrão. Aí o mestre chega para os discípulos, vamos embora ajudar ele. Aí os discípulos tomam um susto, né? Ué, por quê? O outro estava rezando, nós não ajudamos. E esse aqui porque esse queria sair da situação. Esse queria sair do atoleiro. O outro não, estava esperando vir do céu. Vir um prêmio do céu, umas bênçãos para tirar de lá. Isso não existe. Né? Então, essa história da Joana de Anjos é muito legal. É esse lance da resignação. Tem que lutar mesmo, espernear, brigar, mas sair de lá, porque está a fim de sair. Né? Tá se esforçando para isso. Aí vem os bons espíritos e ajudam. É a resignação com fé. Porque se não tiver fé, nós vamos passar, além de ser revoltados, vamos ser queixosos. E a queixa é uma enfermidade, vai ser pior ainda. Exatamente. Vamos lá. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofredes.
sofrerdes, visto que as dores deste mundo são um pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Engraçado, Lourdinha. Eu estava aqui desatento, você lendo, e assim, suportadas pacientemente, eu entendi na Penha. Isso, será que ela está falando de mim? Ai, meu Deus do céu, mas é isso aí, né? Nós não temos noção, perante a lei divina, o que um erro nosso pode ocasionar. E agora, pior ainda, né? Porque agora a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento, já sabe um pouquinho mais, olha a situação aí. Temos que tomar mais cuidados que tínhamos antes. Quer dizer, antes nós não tínhamos era cuidado por ignorância, né? Mas agora temos que nos vigiar muito, né? Porque, conforme está falando aqui, pode ser por séculos, né? Por séculos. Séculos de sofrimento na vida futura. E nós estamos num problema aí agora. Temos um problema pela frente. Porque está falando séculos de sofrimento na vida futura, mas nesse planeta, será? Com o nosso grupo espiritual? Olha a situação aí que está chegando aí. Nós tivemos isso aí, 2, 3, 5 mil anos. Mas o negócio apertou. Agora apertou muito mesmo. Como diz lá em Minas, está estreito o negócio, viu? Está estreito. Estreitou demais. Eu estou lembrando aqui... Fala, Jorge. Estou lembrando do Dr. Bezerra de Menezes, aquele período ali, as pedreiras que ele enfrentou de oposição dentro não digo no meio político, não, antes dele abandonar. E o espírito de renúncia dele, diante da febre, né? Em relação aos contraditores, enfim, era uma alma realmente... Ele enfrentava o problema, mas resignadamente. Ele não jogava pedra, não criticava ninguém. Era uma pessoa, né? Quando encarnada, falando pessoa quando encarnada, tá? Vivia, né, às expensas do recurso que ele ganhava. E quantas pessoas que chegavam a ele pedindo, né, assistência, ele não renunciava, tudo renunciava. Chegou a dar até o anel dele um período para alguém, né? Eu estou só colocando para a gente ilustrar isso para o nosso particular, né? Porque a gente quer se colocar no lugar do coitadinho. Ninguém é coitadinho, a gente tem que olhar para trás. Quem fomos nós? Nós não sabemos. Só isso. A história do carro atolado e o cara rezando, né? A gente não pode ficar nessas situações, não. Esperando. Nós temos que agir. Já passou do tempo, né? Da ação, né? É isso aí. Dr. Bezerra, um grande exemplo. Chico Xavier, né? Nesse caso aí também, um ótimo exemplo. Vamos lá, Elisa. Volta, Elisa, Lourdinha. Volta, tá vendo? É isso aí. Não aguento. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre... Nós somos imediatistas. Né? Nós temos que começar a pensar seriamente nisso aí. Tranquilidade no porvir. Vem ainda. Porvir. Né? Nós estamos preocupados muito com o agora. Tudo bem, nós temos justamente nos preocupar com o agora para no porvir ter tranquilidade. E, infelizmente, nosso amigo Jorge acabou de falar aí, o ministro Gubbio fala no livro Libertação, quando a André fala, esses criminosos, calma, André, esses criminosos somos nós no passado. Quer dizer, eles já conseguiram passar dessa faixa. Nós ainda estamos nessa passagem. Muita atenção para nós. Muita, né, orar e vigiar, principalmente o vigiar. Muito. Vamos lá? Quem quiser falar, tá? O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito,
quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Então, preste bem atenção. Agora nós vamos lembrar do Jesus Gonçalves. Quem já ouviu falar do Jesus Gonçalves? Tá? O Jesus Gonçalves, no ano mais ou menos de 1100, mais ou menos, depois 1400, 1200, não me lembro, bem no início do milênio passado, né? Ele era o famoso alarico. Quem já leu a história, tá? A história da humanidade, geral da humanidade, soube que houve um bárbaro chamado Alarico, que destruiu Roma. Acabou com o Império Romano. O Império Romano já estava, né? Não, desculpe, gente, foi no ano 400 e pouco, foi 1000 e pouco, não, 400 e pouco. Tá? Ele acabou, arrasou com o Império Romano. E, muito bem, passado um tempo, Alarico desencarna e reencarna como o próprio neto. Está lá de novo. O que sobrou de Roma, que estava tentando se reconstruir, Alarico II terminou de quebrar tudo. Ele realmente destruiu o grandioso, enorme, famoso Império Romano. Alarico. Depois ele vem com algumas reencarnações aí. Tem 3 livros de reencarnações dele, que eu não me lembro. Sei que um é Ave Sem Ninho. É uma médium de São Paulo, Célia Xavier Camargo, traz esses livros, contando reencarnações dele. Tá? Ele sempre como guerreiro, sempre ele nascia, daqui a pouco ele já queria dominar tudo, aquilo que ele trazia dentro dele. Uma das suas últimas encarnações como uma pessoa ainda no mando e no poder foi junto a Divaldo Pereira Franco. Aquele famoso filme que tem os 3 mosquiteiros, tem lá o Cardeal Richelieu, o Eminência Parda. Né? O Eminência Parda é o nosso amigo Jesus Gonçalves. Cardeal Richelieu, o nosso amigo Divaldo Pereira Franco. Tá? Muito bem. Ali ele começa a mudança. Tem várias reencarnações rápidas, encarna, desencarna, sempre com hanseníase, ou seja, lepra, que até pouco tempo atrás era a pior doença que existia. Né? Hoje, infelizmente, em vez de melhorar, piorou. Existem doenças piores. E, finalmente, ele, na última encarnação, ele era repórter, e, na época, lá em uma cidade que tem um nome desse tamanho, lá em São Paulo, Pirantiquim, sei lá, um negócio assim, viram na orelha dele uns focos de coisa estranha e denunciaram ele à saúde pública. Ele foi levado imediatamente para um leprosário. E naquela época era assim. Apareceu o primeiro sintoma, o cara já era internado. Tá, mas ele já estava com a cabeça totalmente modificada. Chegando no leprosário, um dia, uma menina lá incorpora um espírito, vem 4 brutamontes daqueles lá de dentro, e a menina joga os 4 janelas fora. Aí daqui a pouco chega um velhinho, uma hora a menina dá um passe, ela desincorpora, né, volta ao normal, e ele fica curioso com aquilo, sobre aquela questão do... Né, que é aquilo. Aí o velhinho falou, sou espírita, aconteceu isso, explicou a ele começou a se interessar pelo espiritismo. Começou a escrever cartas para o Chico Xavier, trocar correspondência com o Chico Xavier. Desencarna, é um espírito super inteligente, já com acerto, né? E vai trabalhar no plano espiritual. Hoje tem uma casa aqui que ele é o mentor da casa, lá em Jacarepaguá, se chama CEOI, Centro de Estudos e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Quer dizer, ele mudou, passou por 6 reencarnações, que não deve ser fácil, não devia ser fácil na época que ele teve a lepra, não falo nem hanseníase. Hanseníase é um nome novo, a lepra, né, está sempre sendo enxotada, não igual na época de Jesus. Né, o leproso era levado para o vale dos imundos. E assim continuou a nossa humanidade durante mais de um milênio. Né? E hoje está aí. Ou seja, ele tem muito débito, mas olha, isso que eu quero chegar a falar é o seguinte, é sobre a misericórdia de Deus. Se Deus fosse realmente punir-nos
pelos nossos males praticados, nós íamos ficar, sei lá, milhões de anos para nos, né, resgatar essas dívidas. E, na realidade, não é assim. A misericórdia de Deus é muito grande. Ele aceita carnezinho. Esse carnezinho você vai quitando prestações antecipadas quando você realmente trabalha para o bem. É o caso do Jesus. O que é que o Jesus faz hoje? Qual é a finalidade do Grupo Espírita Jesus CEOI? O Jesus diz que em Jacarepaguá, isso o Divaldo já falou em algumas palestras, tem muito ex-bárbaros reencarnados no Brasil. O Divaldo já falou isso várias vezes em palestras. E a missão do Jesus é justamente, como em Jacarepaguá tem muito, esse centro é lá na Taquara, pegar esses bárbaros, principalmente os jovens, levar para a casa espírita para doutriná-los, evangelizá-los. E ele está conseguindo, graças a Deus. É muito bonito. Quando você vai lá, as histórias que tem nas mesas de desobsessão são muito interessantes. Eu fiquei lá uns 4 anos. Então, a finalidade dele deve ser a nossa. Tá? Quando nós estivermos melhores, ajudando os outros, nós vamos conseguindo o que está falando aqui. A dívida vai ser paga só a 100ª parte. Então, o homem lá em cima é muito bom. Ele não faz questão de tudo, não, que ele não precisa. Vamos falar em dinheiro. Ele não precisa desse dinheiro, ele tem muito. O que ele quer é isso, coração. Então, qualquer um de nós, quando estivermos passando por realmente dificuldades, resignação. A resignação é o nosso caminho para isso aí. E o Jesus, para mim, é um dos grandes exemplos. Divaldo também, né? Divaldo teve uma reencarnação depois como Daniel Douglas Home. Era um cara muito bom. Só que quando Kardec desencarna, ele falou um monte de bobagens. Tá aí o Dedê Home. Hoje ele não pode falar muito. Ele só pode falar da doutrina sob severa vigilância e não pode dar opinião pessoal, tá? Tem essa história do Divaldo também. A Joana já falou. Nada de opinião pessoal. Você só pode falar sobre a doutrina espírita. Vamos lá, gente? Alguém quer falar algo? Colocar mais alguma coisa? Alguém está com carnezinho em dia? Como é que tá? Cláudio, teu carnê está legalzinho? Como é que tá? Tu está pendurada? Eu estou no Serasa, no SPC e na Boca do Povo, Cláudio. Olha só onde eu estou. 3 lugares de uma vez. Ai, que horror. Eu não. Mais ou menos. Eu estou mais ou menos. Eu não estou com tudo em dia, mas estou quase chegando. Vou devagar, mas vou conseguir. Tia Dora está tudo em dia, né, tia? Graças a Deus, né? Cala de boca, né? É isso aí, gente. Tá bom? Marli está caladinha. Marli não quer nem falar nada. Saiu de perto de mim e acumulou dívidas, viu? Por isso que o carnê aumentou. Tá vendo, tia? É isso aí. Lourdinha, não vou nem falar nada, Lourdinha, nisso, porque não assusta. Eu já estou no 3º carnê, cara. Estou no 3º carnê, está acabando e já tem um outro ali para começar. Então, não tem muito o que falar, não. Ouvi falar, mas ele é mais grande. Ele é mais grosso, esse próximo carnê, né? Mais grosso um pouquinho. Olha, mas já tem outra depois desse. Já está ali reservado para continuar pagando. Mas é isso aí, gente. Vamos pagar nosso carnezinho, né? E sabendo disso, que Deus, né? É o que ele fala. Misericórdia quero, sacrifício não. Ele não quer sacrificar nenhum de nós. A partir do momento que nós queremos realmente o bem, ele nos dá toda a ajuda, toda a força. A parábola dos talentos, né? Aquele que muito tem, mais será dado. Está bem explicado isso aí, né? Quem muito tem, mais vai ter. Vamos lá, prima. Vamos lá. Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Só um instantinho. É aí que eu falei sobre obras póstumas. É uma coisa interessante, que aqui no Espírito Clélia Dumplatier, no livro Obras Póstumas, tem aqui uma página chamada As Expiações Coletivas, tá? Mas nós não vamos ler essa página toda. Somente um parágrafo vai nos mostrar o que é que os Espíritos estão nos falando aqui. Quando eles falam assim,
Pode... olha só. Ué, minha página saiu do lugar. Ei, meu Deus, tá aqui. Eles falam, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro. Como é que é isso? É interessante. Por que eu vou quitar de um lado e vou me endividar de outro? Aí a Clélia, aqui no livro Obras Póstumas, quem quiser ver, nesse meu aqui é a página 216, tá? E eu botei no grupo, sabe? Uma paginazinha à toa, um negocinho à toa, dava até para escrever na mão. Ela fala o seguinte, ela está falando sobre expiações coletivas, mas vamos pegar o gancho dela, né, Jorge? O gancho. Vamos lá. 3 caracteres há em todo homem. O do indivíduo, do ser em si mesmo, um caractere. O do membro da família, segundo caractere. E terceiro, finalmente, o de cidadão. Olha só. Então, se eu sou bom para mim mesmo, no olhar mudando do mundo, o que é que eu sou? Se eu sou bom só para mim? Egoísta. Não é isso? Só quero para mim. Egocentrismo. Então, primeiro caractere. Agora, para a espiritualidade, quando eu penso no próximo, ajudo os outros, estou em prol dos outros, a espiritualidade. Eu sou bom para mim. Olha só como é o oposto. Mas no nosso caso aqui, vamos usar só o primeiro, porém, tá? O ser em si mesmo. Ou seja, se eu sou bom só para mim, eu sou egoísta. Estou sendo mal para todos os outros que estão ao meu redor. Mas eu vou supor que eu seja bom para os que estão ao meu redor. Muito bom. Lá no centro, sorrisos. Na rua, no caralho. Mas chego em casa, trato minha família mal pra caramba. Tá dando para entender? Então eu estou bem na fita lá fora, mas dentro de casa eu não estou bem. O que está falando lá. Quita de um lado e endivida-se de outro. E ainda há um terceiro caso. Eu sou um bom com todo mundo, sou bom com minha família, mas com o Estado, como cidadão, sou péssimo. Não pago impostos, danifico as obras públicas. Se eu estiver num cargo assim que eu possa atrapalhar alguém, alguma coisa vai ser feito político, né? Posso também chegar, né? Por exemplo, uma coisa muito errada. Hoje eu vi de manhã soltar balão. Posso danificar aí, provocar uma queimada na cidade, em fábricas, em bairros, ou mesmo lá em São Paulo já houve aquele pessoal mais pobre, de comunidade, queimou os barracos, florestas são destruídas por causa de balões. Então, eu sou um péssimo cidadão. Então, eu sou um bom pai de família, sou um bom, né, com os outros, e sou um péssimo cidadão. Então, o que está falando lá é sobre isso que eu estou falando aqui. Olha só o que está falando aqui. 3 caracteres em todo o homem. O de um indivíduo do ser em si mesmo, o do membro da família e, finalmente, o do cidadão. Sob cada uma dessas 3 faces, pode ele ser criminoso e virtuoso. Ou seja, virtuoso por um lado, criminoso por outro. Tá? Isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que é criminoso como cidadão e reciprocamente. Daí as situações especiais que cria para si nas suas sucessivas existências. Deu para pegar, gente? Tranquilo? Mas às vezes a gente pensa, pô, sou um bom pai, mas lá no meu trabalho eu não sou um bom funcionário, um bom patrão. E aí por diante. Então, o nosso vigiar é em todos os lugares. Ser cristão não é só cristão em casa, é cristão na rua também. É cristão no trabalho, onde estiver, dentro do ônibus. É uma situação que a gente tem que prestar muita atenção. É isso aí, o famoso vigiar, mas vigiar geral. Tá? Todo mundo aí deu para... Alguém quer falar? Vamos lá, Lourdes, então? Vamos lá. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há,
qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não aceitarmos com resignação, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Então, às vezes a gente pensa que está liquidando a dívida, está de um lado pagando e de outro criando nova dívida ou aumentando. É uma situação muito, né? Nós temos que ser muito atentos mesmo. Não é isso? Porque, e o pior é a rebeldia. Poxa, eu sou tão bom pai de família, né? Sou bom nisso, naquilo, por que isso está me acontecendo? Ó, motivo sempre tem. No acaso, conforme fala Kardec, o acaso não existe. Tá joia? Ninguém comenta nada, ninguém fala nada. Parece até, Afrânio, parece até quando eu vou na casa das Marisa pagar. Eu pago, mas já fico de olho num vestidinho novo, aí daqui a pouco já compro um vestido, compro a saia, compro a blusa, aí eu saio de lá cheia de bolsa. Aí estou eu fazendo outro carnê. Parece assim. Não dá, eu tenho que chegar lá, não ver nada que eu estou vendo, fingir que eu não estou vendo e só pagar e vir embora na mesma hora, sair correndo. É compulsão, né? Então, isso é um desajuste, é um desequilíbrio de alma. Você precisa tratar isso em você, né? Não vai ter ninguém que vai resolver esse problema a não ser você. Desculpa aí colocar. Chama-se compulsão. Eu acho. Tem vários terapeutas que nesse sentido. Eu acho que o carnê da Cláudia é igual ao meu. Quando está começando a chegar no fim, na última prestação, que você pensa assim, está acabando, eu olho para o carnê, só tem uma folha, depois eu olho de novo para o carnê, já tem um monte de folha de novo no carnê. Meu carnê nunca chega no fim. Estou sempre devendo. É isso mesmo. Isso é mais coisa mesmo, assim, o homem são poucos que fazem isso, porque eu gosto de usar minhas roupas até acabar, né? Até não dá nem para doar às vezes, né? A gente fala, isso aí você não pode dar para ninguém não, pelo amor de Deus, corta e joga no lixo. Quer dizer, eu não consigo fazer esses carnês, não. Ó, eu não estou falando de roupa, eu estou falando do carnê dívida moral. Estou falando de carnê de vida moral e de coisas que vão surgindo ao longo do tempo, que você acha assim, agora é a calmaria. Mas a calmaria dura aí 1 dia, 2 dias, 3 dias. Daqui a pouquinho você olha para o carnê, já encheu de folha novamente. E vamos embora. Essas dívidas que a gente tem para pagar ainda estão longe de acabar. Não estou falando de roupa, não. Estou falando de outra coisa. Ô, Elisa, sabe aquela historinha que é ditado popular? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É isso? É isso aí. É isso aí. Porque quanto mais a gente se prepara, né? A gente, agora eu estou preparado, tá legal, estou fazendo tudo conforme manda o figurino. Aí vem uma coisa, vem no teu calcanhar, mas vem para derrubar mesmo. Não vem para balançar, né? São os desafios, né? São os desafios, as provas. É isso? É isso? E não tem jeito. Isso é na família, principalmente a família, né? Que a gente está mais assim, o dia a dia, mas também tem no trabalho, tem vários outros lugares que a gente tem que orar e vigiar mesmo, respirar fundo, pensar bastante, não vou responder, eu não vou pensar assim, deixa para lá, Senhor, me dê forças, alguma coisa desse tipo, porque é difícil. É difícil. Exatamente, muito difícil. Eu acho que a calmaria, para mim,
significa alerta, entendeu? Porque a calmaria não é uma coisa normal, né? A luta é uma coisa normal, a calmaria não, pelo menos para mim. Esse trio elétrico aí te fez bem, né, Elisa? Deu até para meditar. Até o trio elétrico, só não vai quem já morreu. Então vamos embora lá. Vamos acabar esse item, Lourdinha. Aí vamos ler aquela página que eu botei hoje à tarde, tá no grupo, tá, que o Luiz Guilherme salvou em PDF. Vamos lá? Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Está me lembrando da parábola do Lázaro e o rico, né? Quando o rico fala com Abraão, né? Sobre a questão dele estar sofrendo e Lázaro não. Aí o Abraão fala, porque você já tiveste na terra, né, os teus ganhos. E Lázaro sofreu o tempo todo resignado, né? E o prêmio de Lázaro foi esse. Que essa parábola, para os judeus, estar no seio de Abraão, é que para o católico é estar no paraíso e para o espírita é estar em Alvorada Nova. Na rede, não. Na rede não pode. Né? Eu falo. Entendeu bem? Lá em cima é a rede. Pois é, então, e Lázaro desencarna, vai para o seio de Abraão, ou seja, vai para um lugar bom. O rico desencarna, vai para um lugar ruim, porque já teve a paga dele aqui no planeta. É o que está falando aqui. Né? Já teve, pois você recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa, porque ele não cumpriu com a tarefa dele. Porque se ele era rico, qual é a tarefa do rico? É gerar emprego, né? Circular o que ele tem, o capital, seja lá o que ele for. Aliás, rico, se for rico de conhecimento, né? Um bom professor, etc., um bom cientista, né? Um bom químico, né? Qualquer um que for rico de alguma coisa, tem a obrigação de passar para frente. É aquilo que Jesus fala, né? Não colocai a luz debaixo da cama, mas sim no velador, no alto, para que todos a vejam. Então, a riqueza é isso aí. A riqueza em qualquer aspecto, seja espiritual, seja mesmo da terra, ela é para ser colocada para que todos possam usufruir. Né? E disse que até me lembrei de uma historinha muito legal. Está no livro do Baceli, Na Sombra do Abacateiro. Né? Ele conta alguns casos do Chico Xavier. Diz que uma vez o Chico Xavier costumava, sábado à tarde, fazer uns encontros na casa de alguém, nas comunidades ali perto de Pedro Leopoldo. Era tudo lama, buraco e tal, e naquele dia justamente tinha chovido, e escureceu cedo. Quando eles saíram lá do encontro, tinha um rapaz só com um candeeiro na mão. Todo mundo aí sabe o que é candeeiro, né? Candeeiro, o nome certo, né? Na roça é candeeiro. E, de repente, eles iam devagar, aquele monte de senhoras, o Chico, tinha muito buraco, muita poça d'água. Né? O rapaz da luz foi embora. Ele era novo. Aí, de repente, o Chico fala, fulano, traz a luz de volta. Quem está com a luz tem que sempre que ser paciente, esperar aqueles que estão vindo atrás. Olha que lição. Né? Sempre dando uma lição para a gente, o Chico. Né? Essa questão aí. Riqueza é para ser distribuída, não é para ser guardada. Né? Eu deixei uma paginazinha hoje no grupo do livro Espírito da Verdade, sobre essa questão desse item 12, esse que nós acabamos de ler, né, esses 2 ou 3 parágrafos, sobre essa questão da resignação. Tem uma paginazinha do Luiz de Vasconcelos que eu achei muito legal. Eu queria ler aqui com vocês, tá? A gente deglutir essa página. Tá com ela aí, Lourdinha? Estou sim, imprimi.
Tá? Do livro O Espírito da Verdade, Chico Xavier. Item 48, Renascer e Remorrer, capítulo 5, item 12. Usufruímos na espiritualidade o continente sem limites de onde viemos. No universo físico, o mar sem praia em que navegamos de quando em quando, e na vida eterna, o abismo sem fundo em que desfrutamos as magnificências divinas. Eu gostei aqui desse início, que ele bota 3 situações. Nossa, na espiritualidade, nós temos um continente sem limite, né? Que o espírito sopra onde quer, é livre, etc. Né? No universo físico encarnado, não, nós temos um mar sem praias. Por que mar sem praias? Porque nós não temos descanso. Tá? O que a Elisa falou ainda há pouco. Quando eu vejo muita calmaria, vem uma tempestade logo depois. Né? Mas em relação agora, e ainda bota, navegamos de quando em quando, né? E na vida eterna, poxa, olha só, nós temos um abismo sem fundo, em que desfrutamos as magnificências divinas. Ou seja, quando nós alcançarmos isso, né, será só felicidade. Mas a felicidade do espírito evoluído, superior, é uma felicidade que eu não sei se aí nós já gostamos dela, já pensamos nela. Porque a felicidade deles qual é? Trabalhar. Não é isso? Eles trabalham o tempo todo. É fazer, né, a felicidade dos outros. Essa é a felicidade dos espíritos superiores. Exemplo mesmo, doutor Bezerra. O Jorge falou no início do estudo, doutor Bezerra. Não, o doutor Bezerra sempre esteve preocupado conosco. E é assim todos os outros grandes espíritos também. E nós ainda estamos, né, começando a enxergar isso. Um dia nós vamos ver e vamos entrar nessas magnificências divinas. Vamos lá, Elisa? Elisa? Elisa não. Prima, desculpe. Tá vendo? No trajeto multimilenário de nossas experiências, aprendemos entre sucessivos transes de nascimento e desencarnação a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas. É isso aí. Nós vamos descobrindo a questão de querer reencarnar. Né? Nós vamos para o plano espiritual, nos preparamos e uma hora a gente não quer reencarnar, e às vezes a fila está grande naquele setor ali, tem que dar um tempinho, esperar, porque nós sabemos que aqui nós temos que vir o quê? Compensar nossas faltas, resgatar. Aonde surgem os motivos de nossa rebeldia, quando nós chegamos aqui. Tá? Nós somos os reis da promessa, segundo Emmanuel. E quando chegamos aqui, às vezes nós nos perdemos. Vamos lá? Já renascemos e remorremos milhões de vezes, contraindo e saudando obrigações, assinalando a excessitude da providência e o valor inapreciável da humildade, para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente. Comentários, alguém desse? Absurda e impotente? É que nem criança, né? A criança se revolta, bate o pé, quando para na loja, em frente à loja de brinquedo, uma loja de doce, tem criança que é um desacerto, né? Somos nós perante as leis divinas quando nós nos revoltamos. É a mesma coisa. Nós somos simples crianças espirituais. Aí nós, não, eu quero, nos jogamos no chão. Aquele negócio que nós já estamos acostumados a ver, que nós até de repente já passamos por isso. Seu Roberto quer falar algo? Só abrir o microfone? No livro Fonte Viva, tem uma página de Paulo que ele diz em seus caminhos à destruição e miséria. Emmanuel coloca o seguinte, lá no finalzinho: revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Então, quando a gente se revolta, a gente fere os outros e se fere mais ainda, né? Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se.
Eu gosto do Emmanuel falando, né? Ele é bem direto. Muito. Direto até demais, né, seu Alberto? Ele não pede licença, né? Ele não é daquele... desculpe o que eu vou dizer, mas ele diz e não pede desculpa, porque ele está dizendo na verdade, deve pedir desculpa por quê? Não, nem pede licença, né? Nem pede licença. Nem pede licença. Dá licença, não tem nada. Ó, é isso, isso e isso. Mas é legal, porque ele, para mim, é um grande mestre, né? Grande mestre, Sem porque dúvida dentro da que é. disciplina, né? Disciplinada, ele nos mostra mesmo sem, né? A realidade, sem muita... Que ele teve aquela oportunidade, né? Como senador. E Jesus também não falou, minuto de glória é um século de sombra. Foi somente a proposta de Jesus para ele, não foi essa? Não foi também muito, já conhecendo Mas ele, também né? mas também não pisou na cabeça dele, né? Não, mas ele esquece. É isso aí. Eu gosto do Emmanuel por isso. Eu Preferir os acho, outros. Fala. Você também gosta do eu Emmanuel, vejo né? assim, adoro, adoro. E eu vejo que essa revolta humana, que é absurda e impotente, fica bem na casa que a revolta consome o nosso tempo, o nosso pensamento, as nossas obras, né, que a gente deixa de fazer, o nosso melhoramento, e ela é impotente, ela não vai mudar o que tem que ser. Então, a gente ainda não aprendeu que revoltar-se contra as situações é errado. É impotente, a palavra é essa mesmo, é impotente. A gente tem que aceitar, arregaçar as mangas e partir para cima. E a gente fica revoltado. Por que isso acontece? Isso acontece comigo, por que acontece? Então, a revolta, na verdade, nada mais é do que uma perda de tempo, né? É a criança na porta da loja querendo um brinquedo, não é isso? Exatamente, batendo o pezinho. É a nossa imaturidade. É isso aí. Prima. É o que mais a gente faz. Prima E temos testemunho aí. conhecimento, Não, o que mais a gente faz é se revoltar, porque agora, logo comigo, eu não mereço. Então É é isso verdade. aí. Se nós não tivéssemos essa revolta, não pensaríamos desse jeito. Aceitaríamos com resignação. Estaríamos lá adiante, né? É isso aí. Quando a gente assiste a televisão, um noticiário, principalmente com uma criança, e aí a gente começa a revolta ali mesmo, do outro lado da TV. A nossa revolta já começa ali, com pensamentos e palavras. Então, deixa eu complementar mais um pouquinho, de acordo com isso que foi dito. Desventurados, isso ainda no Fonte Viva, Emmanuel diz, desventurados aqueles que não seguem o Mestre, que encontraram. Porque conhecer em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós. Pesadinha. Né? Desventurados daqueles que têm o Mestre, que encontraram. Nós encontramos o Mestre. Todos nós acredito que a maioria de nós esteve com ele. Né? Por que conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele? Conhecemos sim o espírito. Talvez tivéssemos conhecido pessoalmente, hoje conhecemos em espírito. E viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Outra pisadinha. É verdade. Somos nós. Sempre. Mas nós estamos mudando. Vamos lá, prima. Se as lutas do burilhamento moral não têm unidade de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores. É muito interessante. Lutas do burilamento moral. Por que não tem medidas? Nós não sabemos até onde foi que nós
Né? Nós não temos nem ideia onde chega o que nós fizemos, as nossas artes infantis, né? Tá? Mas a ação do amor é a solução. Só que nós ainda não conseguimos colocar esse amor em prática, né? Mas podemos já começar o que a Lourdinha falou aí agora, a questão da televisão. Nós temos que orar por aquela criança, aquela pessoa, seja quem for, que foi agredido. Mas mais oração precisa o agressor. Tá? Muito mais. E nós não lembramos isso na hora. Né? Ai do escândalo. Mas ai daquele que o provoca. Porque ele está tendo a oportunidade também de não agredir o agressor. Ele está se perdendo. Então ele está muito pior do que a vítima. A vítima não aconteceu por um acaso. Infelizmente, é a visão. Nós nos sentimos muito, né? Esse instinto nosso, tá? Até podemos falar de conservação, nos obriga realmente a ser solidário com aquele que sofre e ajudar a sair do sofrimento. Mas pior é o algoz. Pior é o algoz. Vai falar, Elisa? Então, você não acha que isso aí é exatamente para nos ensinar esse burilamento moral e para nos fazer entender a ação do amor, que é infinita na solução dos problemas? Nós não sabemos amar, nem no pouco e nem no muito. O nosso carnê do amor está imutável, entendeu? Porque a gente ainda vê as coisas e se indigna, e não consegue passar pelaquilo pensando assim, isso aqui veio para me ensinar, né? Veio para me mostrar que é fácil amar o belo e o bonito, mas, amar o feio, né? Como é que eu vou amar o cara que fez isso? Como é que eu vou doar amor? Como é que eu vou fazer uma prece para essa pessoa se meu coração está cheio de ódio, de raiva, de indignação? É a revolta. É a revolta. Vamos lá. É isso aí. Porque a nossa primeira reação quando assistimos isso na televisão, a nossa primeira reação é revidar aquilo que, se é comigo, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Ninguém quer justiça, todo mundo quer castigo. Quando diz eu quero justiça, não está querendo vingança. Então, assistir isso é realmente entrar de braços dados com aquele que praticou. É andar de braços dados com aquele que praticou. Né? Em vez de rezar pela paz para ele, está andando de braços dados com ele. É o mesmo nível. Então, é a nossa indignação que fala mais alto que o nosso amor. É que nem a guerra. A gente vê a guerra lá na Síria, aí o Ofrânio fala, tudo tem uma razão de ser, tudo acontece com a permissão e tal. Mas a grande lição que eu vejo na guerra é o amor, entendeu? É você se comover com o que está acontecendo com o povo, que está na miséria, que está passando fome, que está vivendo nos barraquinhos de lona, e aprender a amar, mesmo que você seja diferente de mim, entendeu? E a gente não, a gente só sabe se indignar. Bom, veja bem, o nosso aprendizado aí, em primeiro lugar, é o que a gente não deve, né? A reação que o senhor Roberto falou é normal. A gente olha, né? Dá vontade de pegar uma faca e dar 3 tiros, né? Estou brincando aqui, mas é sério. A nossa indignação é demais. A nossa raiva na hora é muita. Mas olha só o problema que nós começamos a criar até para nós nesse momento. Há uma psicosfera formada com esse ato aí. E nós entramos nela, nós embarcamos nela. Nós não podemos mais embarcar nela. Daí o motivo de orar para a vítima e para o algoz. É para a gente não embarcar nesse clima, nessa onda aí. Fortalecendo essa onda, nós estamos fortalecendo o mal em outros lugares, em outras mentes, que também já estão, né,
tendentes ao mal, com um plano mirabolante na cabeça, e ir realizar. Uma vez eu ouvi falar, antigamente não tinha tanto crime que a televisão não mostrava tanta coisa. E é um fato. É fato, isso é fato. Por quê? Alguém que já está com aquela ideia lá dentro pode externar. Porque os pensamentos, não é isso? Vão fortalecer. E nós não podemos mais entrar nessa onda, nesse pensamento aí. Nós temos que entrar no pensamento justamente. A Elisa falou agora. Se chama compaixão. Tá? Compaixão, principalmente das vítimas, e sempre, principalmente para o algoz. Esse é o que mais merece mesmo. Esse é a ovelha perdida, né? Por isso que fala, há mais festa na casa do pai, quando se encontra uma ovelha perdida, que as outras que já estão lá. As que estão lá não dão mais trabalho, já estão domesticadas, já estão, digamos, entre aspas, evangelizadas. Aquela rebelde é a que precisa de mau carinho. Tanto que o pastor, na parábola, larga as 99 lá, guardadinhas, e vai, que é perigoso andar no deserto à noite lá naquelas terras, principalmente naquela época. Quer dizer, demonstra a coragem do pastor para ajudar essa ovelha perdida. É o caso que nós falamos ainda há pouco do Alarico e Jesus Gonçalves, que o pai dá um carnezinho com prestações suaves para quem quer realmente mudar. Para quem não quer mudar, aí nós vamos ver as expiações que nós vemos por aí, né? As situações muito difíceis de alguns irmãos nossos. E também devemos ajudá-los na prece, né? Vamos lá, gente? Uma frase muito importante aqui. Frase importantíssima. Tolera com paciência as inevitáveis, mas breves provas de agora, para que te rejubiles depois. Isso. São breves e inevitáveis. Mas para a gente parece que nunca vai acabar. São enormes, são indeterminadas e infinitas. A gente não consegue. Já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com todo mundo aí. A gente está temendo um negócio, fugindo, postergando. E quando a gente toma coragem, vai lá resolve em um segundo, em uma situação que a gente jamais imaginava. Muito boa para a gente. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Comigo já aconteceu várias vezes. Quer dizer, eu estava sem paciência, são coisas interessantes. Aí a gente vê como o negócio é tão pequenininho, a gente faz um mundo de uma coisinha mínima. Isso acontece, acho, no dia a dia de todo mundo. Mas é uma frase muito boa, né, Lúcia? Fala, rapidinho. Quem estiver interessado, leia a regeneração, lá no capítulo 2, a vida futura. Capítulo 2 da vida futura. Porque lá no finalzinho ele vem dar uma aclarada disso tudo que a gente está conversando aí. Entendeu? Ele coloca aqui, isso é praticamente um trabalho que eu vou fazer. Eu tenho anotado aqui, eu estou procurando, mas não estou achando. Eu ver o finalzinho aqui. Não vai dar tempo, não, por causa do horário. 29, né? Só um pedacinho da página. Só o texto o pessoal lê. Só isso. Um abraço. Vamos lá, Lourdinha. Nos compromissos espirituais, todos encontramos solvibilidade através do esforço próprio. Aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que nos ferreteiam as almas, perseverando resignadamente no posto de sentinelas do bem, até que o Senhor mande render-nos com a transformação pela morte. Sempre trazemos dívidas de lágrimas um para com os outros. Vive assim em paz com todos, principalmente junto aos irmãos com os quais a tua vida se intercomunica a cada instante, legando por testamento e fortuna atos de amor e exemplos de fé no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes. Se há facilidade para remorrer,
há dificuldades para renascer. E a gente tem que aproveitar, né? Porque essa dificuldade de renascer, para que a gente possa... Lourdinha, eu vou ser teu fiador, fica tranquila, tá? Não. Eu vou ser teu fiador. Tem umas vaguinhas lá no Oriente Médio. Tem umas vaguinhas lá no Oriente Médio, eu vou te encaminhar para lá, tá? Lá no meio dos talibãs, lá dos xiitas, aquela turma, os curdos. Fique tranquila, tá? Estou rezando por você. É fácil morrer é fácil. Agora, para renascer, então a gente tem que aproveitar agora. Porque ele vai falar agora, né? As portas do cemitério... As portas do cemitério jamais se fecham. Contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito aurido nas edificações incessantes da caridade. As dores iguais criam os ideais semelhantes. Auxiliemo-nos mutuamente. O Evangelho, o livro Luz da Evolução, é o nosso apoio. Busquemos a Jesus, lembrando-nos de que o lamento maior, o desesperado clamor dos clamores, que poderia ter partido de seus lábios na potência de 1000 ecos dolorosos, jamais chegou a existir. Muito linda essa página. Luiz de Vasconcelos. Muito legal, muito né? Linda mesmo. E muito fácil de entender. É arregaçar as mangas e correr atrás do tempo perdido. Nós vamos continuar no versículo, no item 13 da semana que vem. Tá? Tem uma página muito boa do André Luiz nesse mesmo livro, tá? É o item 66, com você mesmo. Depois eu passo, na semana que vem, para a gente não esquecer, eu passo para o grupo. Também é excelente a página do André Luiz. A gente lê o item 13, né? Dá uma interpretada nele e depois passa para a paginazinha. Tá? Enriquece muito o estudo nessas páginas, né? É para isso que elas estão aí, né? Eu vou agora desligar, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre o assunto? Não, vou desligar a gravação.